Bom dia. Como eu disse, sumo bem, suprema bondade, que se espalhe sobre todas as forças e una crenças, raças e culturas. Vamos agora a fazer uma tentativa de descrever como viver o mundo das escolhas. Deixarei os assuntos das pequenas esferas para a segunda-feira. Mas hoje vamos realmente tentar entender o princípio. Vejamos, o uno, o absoluto, não se manifesta em um, mas em 9 clichês. E aí vocês precisariam urgentemente entender o que significa a palavra clichê. A palavra clichê vai ser de muita importância no trabalho que vocês vão desenvolver. Ela é uma palavra de origem francesa, cujo significado filosófico se aproxima ao da palavra inglesa imagem, e algumas vezes também os de cercanias. A contemplação de um clichê significa que a consciência percebe as condições circundantes. Os clichês podem pertencer ao passado, ao presente ou ao futuro. São impressos na matéria sutil dos planos astro-mentais e podem ser vistos ou lidos por homens que possuem capacidades psíquicas desenvolvidas. Todos os verdadeiros mestres espirituais são capazes de ver clichês e a qualquer momento. Então, começamos aí com um trabalho nada fácil, que é o entender os clichês. E se você não tem a capacidade de entender o clichê, que vai ser uma das riquezas desse teu caminho, vamos ter um pouco de dificuldade para desenvolver o trabalho que agora se anuncia diante de nós, tá bem? Mas você tendo essa ideia, já começou. Malkickut. Um cientista atravessa o canal até formas em geral, cuja compreensão total pode lhe dar um entendimento de beleza de Ferret, mesmo separada do elemento da inspiração. Esse difícil caminho, mais possível, é representado pelo caminho do poder astral. Então, vamos continuar lentamente para que vocês possam entrar nesse pleno desenvolvimento. Esse pleno desenvolvimento. Com o nosso conhecimento do absoluto, deve ter uma influência na correção da nossa cabala. Veremos isso quando consideramos a construção geral do nosso sistema. O nosso sistema está dividido em 4 etapas. 4 etapas. Nascer, crescer, desenvolver, morrer. Vamos dizer isso de uma forma mais amiga. Começamos, desenvolvemos, conhecemos, depois partimos. Então, a estada na casa das escolhas, ela é passageira, extremamente rápida, mas não vai nos abandonar mais. É tão complexo que vai ficar difícil vocês ver. O fruto dessa árvore, quando cair, traz consigo os elementos da raiz. Então, quando você atingir o máximo para que você possa frutificar, você assim mesmo está contendo dentro de você a raiz. Mas a raiz já não será você. Você é produto dela. Eu vou ter paciência com alguns, espero que tenham comigo, para entender um assunto que até hoje todas as escolas têm muita dificuldade de repassar. Alguns utilizam para o repasse desse conhecimento as forças astrais, usando para isso as chamadas câmaras secretas. Nós, no caso, usaremos as esferas de luz, que são esferas abertas, que está em todos os lugares, e o homem pode perceber, mas por falta de inspiração, ele não consegue.
Aí o homem totalmente fechado em sua concentração, em sua penetração ao seu interior, é obrigado a ser levado por elementos de cunho mineral ou vegetal, para que eles possam penetrar na esfera da sua consciência interior, que está adormecida. Mas o grande objetivo é conhecer. Conhecer e conhecer, sempre, em todas as horas. Vocês vão notar que vai ser muito importante para vocês conhecerem algumas palavras que vai ser preciso para a continuação depois dos nossos conhecimentos. Vamos dizer, por exemplo, NEPRES, passivo em relação ao mundo externo, fatos e seus registros, uma espécie. Vejam que existe uma coisa chamada memória. E memória tem energia, memória atrai você ao que você viveu ontem e prende você ao que você vive hoje. Memória é extraordinária, tem um poder de luz imensa e ela provoca uma espécie de astros, energias somáticas, astrosomas, que somatiza um potencial de energia. E esse potencial de energia vive ao seu redor, vibrando como uma gravidade. E na hora do deslocamento, ele pode impedir você de penetrar em campos de esfera maior, se não a tua própria mente. Vamos repetir de novo, devagarzinho, sei que é complicado. Nós temos memória, memória está dentro de nós. E memória cria um campo gravitacional. Eu quero evoluir, eu quero sair desse lugar onde eu estou. Eu quero viver algo mais, eu quero passar desse meu limite. Mas alguma coisa me prende, eu rodo, giro e continuo no mesmo lugar. Exato. A aula não foi acrescentada com os valores necessários. Aí você deverá então retornar. E você ficar preso dentro de uma cadeia de um mundo que está dentro de você e vive em sua cadeia memorial. O que vai acontecer? Ele vai atrair para você o mesmo nível de pensamento. Então, uma pessoa desesperada por amor vai procurar e atrair gente desesperada por amor. O pior, tem pessoas de um potencial maior que vão utilizar essa queda e vão fazer o quê? Vão se utilizar daquele desesperado de amor para poder usá-lo como escravo de seus objetivos. Esses já são seres em uma escala mais compreensiva, porém usando o lado malévolo para utilizar e se aproveitar da escravidão de um sentimento. Mas o que eu quis dizer é a mesma coisa com um homem que é muito preso à sua matéria, ao seu dinheiro, às suas conquistas. E ele não dá, ele não retribui, ele tem medo de perder. Claro que esse indivíduo vai estar preso dentro dessa cadeia que eu vou chamar de NEPRES. Vou dizer de novo NEPRES, passivo em relação ao mundo externo, fatos e seus registros. Em termos gerais, podemos dizer que é uma espécie de força que nos prende dentro de uma condição. E isso vocês precisarão entender, porque na hora da morte, quando o seu espírito pretende se elevar, ela será uma serpente, uma energia cósmica, uma fonte de viagem, um trem, para não chamar de cobra ou serpente, que era como os antigos chamavam, trazendo você de volta, prendendo você ao mundo em que você precisa se libertar. E isso vai trazer uma cadeia de fatores ao mundo mental, astral, imensamente perigoso, fazendo você viver fatos e relacionamentos que estão ligados ao passado, à memória, e você vai ficar preso nessa escala de valores. E você tem que fazer escolhas. A outra coisa é o Ruá. Ruá é um antrógeno em relação ao mundo externo. Ele não é tão passivo, né? Ele não é tão ativo, mas ele é a lei e suas formulações. Ele vai dar a personalidade. Bom, se você está preso às condições do passado,
Por mais que você tenha um novo corpo, uma nova condição, seja de dinheiro, seja de relacionamento, você sempre repetirá os fatos e os sentimentos que outrora viviam na sua vida. Aí o mago tem que se preocupar bastante em trabalhar essa coisa que é o passado para que você se liberte. E você só vai se libertar em total paz. Caso contrário, Brecht e Roy vai prender você dentro dessa cadeia da memória. Remarra, ativa em relação ao mundo externo. Princípio e sua constituição. Aí está o homem, um ser humano. Veja que interessante, né? Dentro da própria árvore tem nomes ocultos que você só vai conhecer se aprofundar imensamente. Então, nesse mundo agora que eu acabo de falar, você está com um problema seríssimo. Você tem um corpo, você é um ser humano e sua mente está presa a uma personalidade que em sua espécie vive na memória das coisas que se passaram. Aí, sem dúvida, você é vingativo, você não esquece, você tem muita coisa na memória que é boa também. Você é grato, você vai conhecer, vai ter amizade, mas tudo isso vai lhe prender numa cadeia de fatores. E não há o que fazer. A cadeia de fatores existe e você, por mais que queira, não vai poder fugir dela. Mais um fato que você precisaria estudar dentro dessa cadeia de escolhas. Aí nasce o que nós vamos chamar em fluxos superiores. Você chama de Shayak. Seria a mesma coisa que o que vincula. Ele vai vincular o que era memória ao que é hoje. Aí ele vai tentar fazer uma emanação, princípios divinos. Ele vai tentar lidar o que você chama de providência divina, uma tomada de atitude, um princípio, um sentimento. Você vai começar a articular uma forma de ser possível a você modificar o sistema que está vivendo. E aí você chega à identidade com o arquétipo. Você passa a viver o que eu chamarei, dentro desse princípio bonito, feliz, que poucos entenderão agora, mas com o tempo espero fazê-los compreender. Você vai entrar numa cadeia em que você tem que ter um comprometimento. Esse comprometimento com o seu hoje, com o seu agora, o comprometimento com o seu momento, com sua memória, com o que está sendo causado, seja dor, seja alegria, seja o que for. A pior das escravidões é a do prazer. É quando você está vivendo um fato ou uma situação que lhe dá prazer. E você não tem nenhuma necessidade de sair. Mas esse prazer lhe prende, lhe escraviza e não permite a saída para o ponto de ideação, que é o que vamos falar quando entrarmos em correspondência, que é uma das bases do meu tema, possivelmente de segunda-feira. Então, aí estamos dentro de muitas coisas que eu falei, complexo, extremamente complexo, mas eu vou tentar facilitar agora, no entendimento rápido, o que vocês estão fazendo. Imagine uma árvore cuja a raiz que vai estar nos troncos, se espalhando pelos troncos e criando folhas, você vai chamar de Malkut. E vai dizer que esse é seu reino. É aonde você manda. Você é o governador. Você é o senhor dele. Imaginemos então que no sistema solar, o planeta Terra é Malkut. E imaginemos que o homem, dentro do planeta Terra, é Malkut. Então é um reino dentro de outro reino. Então vamos começar do homem, tá? O homem, o ser humano, é um indivíduo cujo espírito que está nele veio conhecer escolhas. E para fazer escolhas ele vai precisar de 3 galinhos. Vamos ver se você vai entender. A primeira, paciência. Ele precisa conseguir de alguma forma entender na hermética o ritmo. E para ele chegar a ritmo, que é movimento, tempo,
e ele entender que o tempo só acontece dentro da plenitude universal, que quando ele acelera esse tempo no pensamento, quando ele tem ânsia, quando ele tem desejos, quando ele tem vontades acima do possível, ele vai entrar em um plano de antagonismo com ele próprio. O corpo quer uma coisa, mas o espírito não pode. Aí, para isso, você teria que ter paciência. O que é paciência? Seria você entender que seu mentalismo, junto à correspondência que vibra, junto às polaridades, aquilo que eu quero e o que eu não tenho, as condições que eu devo ou não ter, possuir para realizá-lo, eu precisarei de ritmo. Ritmo é a cadeia necessária. E ritmo é maneira de agir, maneira de pensar, maneira de viver. Ritmo é viver tempo, viver o espaço. Logo após, você teria que, ao alcançar paciência, que Buda vai chamar de paz interior, Jesus vai chamar de resignação, né? Nós entraremos em persistência. Persistência é onde você poderá ver no cristianismo fé, né? Você atingiu paz interior, resignação, agora você precisa ter fé. A ideia de todo mundo, quando vem fazer escolhas, é que fé é uma crença apenas, mas não é. Fé é uma crença vivida, então é uma forma de viver. Você precisará viver em paz e resignado ao que você é. Alguns diriam então a mim, então devo aceitar a dor, devo aceitar meus defeitos e minhas inquietudes dessa maneira e não vou fazer nada por isso. Ao contrário, quando você aceita o que é, quando você se resigna ao que é, quando você se projeta ao que é, você começa a ter noção do que você tem à disposição. Vejam só, deixa eu dar um exemplo. Um cego teria que ter à disposição dele pernas, braços e uma percepção mental capaz de acostumá-lo a ver pelos sentidos. Já que ele não pode ver pelo olhar, lhe sobrará 4 sentidos para que ele possa fazê-lo. E aí, ele vivendo esses sentidos, ele poderá ver. É uma coisa fantástica, porque se ele realmente se unir aos 4 restantes sentidos da vida dele, ele verá. E se ele acreditar muito que o universo ele precisa estar em harmonia com a natureza, que a semente leva um tempo para nascer, a criança leva 9. Se ele realmente entrar em paz, o milagre deve acontecer. O que é o milagre? O que seria o milagre para vocês? Não é uma coisa que vem do céu caindo, mas é uma coisa que o céu direcionou, te ensinou a fazer. Entrar em estado de total tolerância. Eu conheço algumas pessoas que eu considero monges ou monjas, eu considero sacerdotes. Então, eu não espero que eles saiam para a vida e não ajam como um sacerdote. Mas toda vez que eu espero, eu sofro, porque eu caio num crime de não me resignar ao que ele é. Aí o que é que acontece? Ele vai e bebe, ele se envolve sexualmente, sem amor, ele vai e vai. Ele acha que a vida é isso aqui, é curtir e vamos curtir e aproveitar. Ele começa a viver então a filosofia do Daime. Tudo bem, maravilhoso. Vamos lá. Mas aí ele está vivendo apenas para o agora. E no agora ele se prenderá. Não tem o que fazer. Ele não vai modificar o estado. Ele vai viver e não muda. Porque ele intimamente não mudou. Assim, ter atitudes de mudança não significa mudanças. Olha que interessante. Se nós não tivermos a capacidade de entender isso, estaremos completamente perdidos. E para isso ele tem que ter paciência, resignação, como eu disse, paz interior, e ele teria que ter persistência, além de força, além de fé, força, vivência. Ele precisa vivenciar o que acredita de uma forma total, absoluta. Aí depois virá a prudência. É o terceiro elemento para você poder fazer escolhas corretas nesse mundo. O que é prudência? Nada a fazer senão pensar, sentir, refletir, para só então ousar.
São 4 princípios. Bom, se eu sou um sacerdote, que foi o que eu optei, eu sou um monge, eu vou para uma escola de filosofia, ou vou para uma igreja, ou para um centro, e digo lá que eu sou espírita, que eu sou religioso, que eu sou um crente, que eu sou um participante, e logo após eu sair, eu me agarro, eu bebo, eu torturo, eu me angustio, eu me jogo, eu me atrevo, eu sou irresponsável. Fica muito difícil, então, você atingir. Porque aí você ficará na fonte diabolismo. O que é fonte diabolismo ou satanismo? É uma coisa que você precisa entender. É quando você luta contra você mesmo. Há uma força em você querendo ser algo e a outra querendo ser outra. E essa força não encontra o simbolismo, que é a unificação das duas partes. Aí cada parte vai ter uma hora e vai ter uma hora que um dos reinos comanda o outro. Vira até aquela piadinha que vocês já conhecem. Eu tenho dois cavalos, ou que eu prefiro os cavalos. Eu tenho 2 cavalos que vai levar a minha carruagem. Qual dos 2 é mais forte? Bom, aquele aqui é o mais alimentar. E ele vai puxar o outro e vai haver, claro, desastre naturalmente. Aí, o que é que eu preciso fazer? Alimentá-los de forma correta. E para alimentá-los de forma correta, eu preciso deixar eles à mercê da minha índole superior, aonde eu consigo resignar, onde eu preciso manter a fé e aonde eu tenho saber. Então, prudência é sabedoria. Para quem queria entender tanto, aí vai minha querida e amada Lucinha, onde você tiver os primeiros segmentos. Para você fazer escolhas, teria que fazer paciência, persistência e prudência. São as 3 leis das 3 folhas que acredite em você se quiser. A Efé tem, está na sala, o portal está aberto, a cabala existe, mas as pessoas não percebem. Então não te preocupa com quem sabe ou quem não sabe, ou quem está ou não está. Muitas vezes o sujeito está na sala todo sábado e ele não consegue ser. Pior é aquele que vem num sábado, consegue aprender a ser e ele só vem quando ele quer, no dia que quer, porque ele não tem responsabilidade com as mudanças da vida dele. Aí depois me procura e diz a seguinte frase: não acontece nada, até hoje eu não encontrei nada. Tudo vem e ninguém me quer. Nada deu certo, minha realização, meu dinheiro não sai, meu negócio não entra. E eu fico gritando para todo lado: vem, 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 vem. É o meu convite, mas não posso forçá-lo, não posso ser escravador. Para terminar o tema, não me alongar tanto, porque realmente eu sempre vou precisar de 20, 30 minutos. Alguns de vocês nem suportam ouvir tudo, mas eu não estou fazendo para os que não suportam. Eu estou fazendo para os que suportam. É preciso vocês entenderem isso. É preciso vocês, principalmente o pessoal mais novo, é preciso entender a grandeza do que está por trás das minhas palavras e não das palavras. São convites para você conhecer formas herméticas de mudança. Mas se você não nasceu para isso, se você não quer isso, não vai acontecer. Então, eis aí, Makut. É um reino. E Makut é muito interessante, porque você vai precisar vencê-lo. E muitas palavras, amanhã, que é domingo, eu vou começar a traduzir palavras dentro de Makut. Senão você não vai poder entendê-lo profundamente, tá? Eu vou dizer várias palavras que vocês vão precisar entender melhor. Mônada, astral soma, clichê, fantasmas. Eu vou começar a mostrar a vocês o que é casca, o que não é, e assim por diante. Não é? Eu falei casca, não a caça, para algumas pessoas não entenderem errado. Mas são palavras que vocês precisarão viver, que vêm dos patriarcas e precisa entrar no português de maneira correta, de maneira justa, para que nós possamos ser a pátria espiritual do planeta, que nós o somos. E repetindo Kennedy no finalzinho: olha aí o mapa do mundo e verás um país em forma de coração. Nós somos o coração. E se você olhar direitinho, bem direitinho mesmo, juntinho do mar, mais profundo do mar, está o nosso Pernambuco. Luz, luz e amor. Muita paz para todos. Jesus seja louvado.